Abril 3, lendo a história de Deus. 1 Samuel 4. A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, ao lado da estrada. Estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então, o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, de modo que já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos Ofni e Finéias estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia liderado Israel. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o sogro e o marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Israel 5. A arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer a Asdod e a colocaram dentro do templo de Dacon, ao lado da estátua dele. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor.
A cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o corpo tinha ficado no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e idosos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então serão curados e saberão por que a mão dele não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de cima de vocês, sobre os seus deuses e sobre a sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente é que deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado o jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham em uma caixa ao lado os objetos de ouro que vocês lhes enviarão como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Se, porém, ele não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam os seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus os seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e, quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocaustos ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia,
O povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram, naquele mesmo dia, para Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. 1 Samuel 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sen, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor estava contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Além disso, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Todo ano, percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Contudo, sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali, ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel 8. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou os seus filhos como juízes em Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo,
Abias. Eles julgavam em Berzeba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes, tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles lhes disseram: Tu já estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Assim estão fazendo com você. Atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servir-lhe nos seus carros de guerra e na sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Porá alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Naquele dia, clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nas nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos israelitas: Volte cada um para a sua cidade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.